Se você é iniciante em JavaScript e está aprendendo funções, precisa entender esses dois conceitos de retorno implícito e retorno explícito. Aqui eu criei um objeto para a gente estar trabalhando aqui com mais facilidade. Eu vou criar primeiro aqui a parte do retorno implícito. Eu faço esse curso de Full Stack na hashtag treinamento, eu sou iniciante também, mas eu quero te explicar aqui esse conceito que eu aprendi. O primeiro ponto, eu vou digitar aqui a palavra-chave function, que é a função, e aqui eu vou colocar o nome dessa minha função, enviar notificação. Eu quero que tu imagine o seguinte, uma função, ela é uma máquina de fazer suco. Você coloca frutas dentro dela, e esses são os parâmetros. Então aqui eu vou colocar os parâmetros da minha função. Eu vou colocar aqui nome, ID do pedido, e vou colocar aqui e-mail. Outro ponto importante que eu quero que tu imagine é que a máquina, ela faz o trabalho interno. É a parte do corpo dessa função, que fica aqui a parte das instruções que tu vai passar para essa máquina. Eu vou colocar aqui um console.log como exemplo e vou abrir aqui também uma string template, que são essas frases ali que eu estou colocando. Aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar enviando e-mail para. Aqui nesse para eu vou colocar aqui uma concatenação juntando ali o meu parâmetro, que no caso fica ali entre chaves. Beleza. Aqui ó, eu vou colocar confirmando o pedido de número. Aí aqui também eu vou colocar uma concatenação novamente com esse meu parâmetro ID pedido, tá? Beleza, aqui o que eu fiz? Basicamente foi um console.log juntando ali informações de string e parâmetros. Nesse console.log também eu vou abrir uma string template e vou colocar aqui ó, mensagem. E eu vou pegar aqui novamente, fazer a concatenação aqui do meu nome e vou colocar pedido confirmado. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou passando algumas instruções dentro desse console.log onde vai imprimir alguma informação na tela. Nesse exemplo aqui é a parte do retorno implícito, ou seja, ele não vai te retornar nada. Basicamente, ele vai apenas chamar a função, mas não vai te entregar nada ali, beleza? Aqui eu vou fazer a chamada da minha função, enviar notificação, e dentro desses parênteses aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar pedido, porque esse pedido aqui é o meu objeto, e esse pedido ele vai ter algumas chaves ali dentro dele, por exemplo, ID, nome, e-mail, por aí vai. Nesse caso aqui eu vou colocar nome, aí eu coloco aqui uma vírgula, e novamente eu coloco pedido, e vou entrar ali no meu objeto e vou chamar aqui o ID. Novamente eu vou colocar ó, pedido, e vou chamar o e-mail, ok? Beleza, aí aqui eu vou colocar ponto e vírgula e vou chamar aqui a minha função no meu terminal. Quando eu chamo, se tu observar aqui, ó, o que acontece? Ele vai fazer a leitura sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aqui ele vai colocar, ó, enviando e-mail para Marcos Tantantan. Aí beleza, confirmado o pedido de número tal. Mensagem, Marcos pedido confirmado. Beleza. Aqui o que ele faz? Ele apenas me apresenta ali uma informação, mas ele não me retorna nada, para eu poder utilizar em outro lugar, por exemplo. E já essa parte aqui do retorno explícito que eu vou te mostrar, eu vou até colocar aqui, ó, retorno explícito. Vou te mostrar aqui qual é a diferença para tu entender melhor. Quando esse retorno explícito aqui, ele retorna para a gente consegue pegar essa informação e utilizar em qualquer lugar. Vou criar outra função aqui, vou colocar aqui o nome processar pedido, né? Beleza. Ok, aqui eu vou trabalhar da seguinte forma, vou colocar o ID, vou colocar IT1, eu vou trabalhar aqui com itens, IT2 no meu parâmetro, tá? IT2, IT3, ok. Esses itens que eu estou colocando aqui vai me servir para eu fazer aqui alguns cálculos. Eu vou estar abrindo aqui uma variável, eu vou colocar aqui total pedido, eu vou calcular aqui o total de pedido, colocar aqui ó, IT1 mais, coloquei só IT aqui, IT1 mais IT2 mais IT3, beleza. Então aqui eu estou calculando o IT1 mais o IT2 mais o IT3, beleza. Agora eu vou fazer aqui o seguinte no console.log, eu vou pegar o console.log, e nesse console.log aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir novamente template string, e aqui eu vou colocar o pedido. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma concatenação, né? Vou fazer a concatenação com esse meu parâmetro, eu vou colocar ID. E novamente aqui eu vou colocar ó, processado.
Por quê? Porque ele processou ali o meu pedido através do meu ID. Ok. Outro ponto importante que a gente vai utilizar uma palavra-chave aqui, que é o return. O return, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa informação, que é justamente o que a gente quer, e a gente vai conseguir utilizar ela em qualquer outro lugar. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui uma variável, e essa variável vai chamar retorno. Essa variável chamada retorno da função, vou botar aqui novamente, ó, retorno da função, beleza? Ele não pegou aqui, deixa eu voltar aqui, let, pronto. Ele vai pegar aqui, ó, esse retorno da função vai receber o que? Processa, vai receber isso aqui, ó. Vai receber o retorno da função, ok? Beleza, dentro do retorno da função, aqui eu vou chamar o meu objeto e aqui eu vou colocar o ID. Depois eu vou colocar novamente aqui algumas informações que eu criei dentro do meu objeto, como por exemplo lanche. Por exemplo, aqui ó, vai ter algumas coisas, lanche, batata frita, suco e por aí vai. Então beleza, aqui eu vou colocar, ó, deixa eu colocar aqui parênteses, pronto, lanche, pronto, lanche, ponto e vírgula. E outra coisa, eu vou colocar aqui também batata frita, beleza. Aqui eu também tenho uma batata frita e mais uma coisa, o suco. Aqui ó, eu vou colocar o suco, pronto. Então aqui ele vai fazer esse cálculo dentro da minha função, seguindo essa lógica que foi criada, e ele vai me retornar alguma coisa para nós, para a gente estar utilizando em outros lugares. Então essa é a diferença do retorno implícito para o retorno explícito. Eu vou finalizar aqui para tu entender melhor. Como eu já dei aqui o recebi, né, esse valor, agora eu vou colocar aqui um console.log, e dentro desse console.log eu vou receber essa minha variável que eu criei aqui, ó, retorno da função, e pronto. Agora a gente vai limpar aqui a tela, ó, e vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Beleza, se tu observar aqui, eu tenho alguns valores, 12, 6 e 4. Esses valores aqui vão dar 22. Aqui eu tenho a minha função de retorno explícito, e nesse caso aqui, ele vai fazer todo o processo e o return, ele vai receber aqui o total de pedido, e aqui eu estou recebendo dentro da minha variável retorno da função, esse retorno. E logo em seguida aqui, eu imprimo esse retorno dentro da do meu console.log. Beleza, e se eu quisesse, por exemplo, utilizar em outro cálculo, eu conseguiria normalmente, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, console.log, fazer diretão aqui, ó, log. Dentro desse console.log aqui eu vou calcular return, mais esse retorno da função, mais retorno da função. Se tu observar aqui, ele tem que me retornar um valor de 44. Por quê? Porque o retorno aqui dessa função aqui foi de 22. E aqui eu estou utilizando esse valor retornado, fazendo esse cálculo aqui de fora da função. Então, ó, se eu calcular aqui, ó, novamente, ele vai me retornar 44. Então, essa é a diferença do retorno implícito para o retorno explícito no JavaScript. Comenta aqui abaixo se tu sabia disso